Prontinho. Agora vamos começar aqui. Joia, deu certo, né? Sim. Então essa é a tela inicial quando a gente faz o login na Tá. plataforma. O login ele é feito pelo nosso site. Sim. Tem uma tela de login lá. Não sei se você tá vendo essa tela agora que eu mudei ou não. Sim. Tá Tenta vendo, aceitar né? os cookies, é. Uhum. Isso, aham. E daí aqui tem o acesse aqui, onde Sim, a gente faz o login e direciona lá para a plataforma. sim. Então essa é a tela inicial e aqui tem as principais funcionalidades, né? Uhum. A gente vai navegando uma por uma aqui. Vou começar pelo cadastro de estudantes, então. Tá. O que é esse cadastro de estudantes? Dentro da plataforma, nós podemos cadastrar os nossos estudantes individualmente. Tá. Eu tenho os 3 aqui cadastrados, né? E dependendo do plano que a pessoa adquire, é a quantidade de estudantes que ele pode cadastrar. Sim. Então, aqui, a Cecília, né? Nós Uhum. temos o nome, a data de nascimento, que aí, conforme vai avançando, ele vai puxando a idade da criança. Sim. E essa corzinha aqui, que nós podemos selecionar, é a corzinha que vai ser a identidade desse estudante em toda a plataforma. Uhum. Então, tudo que eu cadastrar para a Cecília vai aparecer de rosa. Então, é uma maneira de ficar bem visual Sim. também o nosso calendário, né? Aqui aparece, ó, a Uhum. Cecília rosinha, o Lucas azul, porque ele é um biólogo marinho, e o Davi amarelo. Então, aqui a gente cadastra as informações básicas de cada estudante. E aqui a gente colocou esses critérios aqui que nos ajudam ao longo da jornada, né? Qual é o Hum. temperamento dele, porque isso vai influenciar, né, Sim. no estilo, qual é o estilo de aprendizagem, se tem alguma observação a mais que a gente quer colocar aqui, e qual a nossa relação com esse estudante, porque eu posso não ser a mãe, né? Posso Hum. ser um tutor que está atendendo essa criança à distância, então esses critérios aqui são bem interessantes. Caso a pessoa não saiba o que é, né, Uhum. aqui tem as informações básicas e nós temos um artigo escrito sobre os 4 temperamentos. E Tá. nós temos um teste também para identificar o temperamento da criança, Legal. né, que isso ajuda bastante. Então, se a pessoa clicar aqui, ela vai ser direcionada lá para o nosso artigo e o testezinho de temperamento. Mesma coisa, estilo de aprendizagem também. Nós temos um artigo lá no blog escrito sobre esse assunto. Então, caso a pessoa não entenda, né, chegou aqui, Sim. ela não sabe do que se trata, ela consegue aqui ir se orientando, Tá. beleza? Beleza. E aí aqui a gente tem a visão de todos os estudantezinhos que nós temos cadastrados. Caso a pessoa seja uma tutora, né, um profissional que vai prestar auxílio para as famílias, como é o caso dessa outra pedagoga. Uhum. Aqui ela vai gerenciar os diferentes alunos dela, né? Ela Hum. consegue adicionar mais estudantes de acordo com o plano que ela adquirir. Tá. Aqui os cadernos. Aquele dia lá na live sobre a BNCC nós falamos, né, que Uhum. agora o nome se chama componente curricular. Sim. Então nós colocamos aqui o menu de cadastro de cadernos. O que são esses cadernos? É aquilo que nós vamos estudar, né? Certo. Por exemplo, aqui eu tenho vários, ó, daí você tá vendo aqui as Sim, pessoinhas, ó. tô vendo. Esse caderno de artes aqui, ele é compartilhado pelos 3 estudantes. Uhum. Esse caderno de ciências é compartilhado por esses 2 estudantes. E Uhum. aí tem os cadernos aqui que são individuais, de Uhum. cada um. Vamos pegar aqui o caderno de ciências. Aqui tem as informações do caderno. Tá. Então são os 2 estudantes, é um projeto de ciências que nós utilizamos este material aqui e esses objetivos. E onde é Essa que é a tu carinha, relaciona o caderno com o aluno? isso, eu já vou te falar, Ah, essa tá. é a que seria a nossa capa do caderno, né, Tá, a carinha entendi. do nosso caderno. Uhum. A gente vai cadastrar aqui, ó, para cadastrar um novo caderno, Sim. a gente vai entrar nessa tela aqui.
Então a gente dá o nome para esse caderno e a gente atribui aqui para quem a Ah, gente quer. tá. Se para todos, se para 2, se para um Sim. só. E a gente seleciona também a cor desse caderno. Se a gente Hum. quer dar uma cor diferente para cada caderno, para ficar mais fácil a visualização. Uhum. Eu fiz um padrão de cores aqui, que daqui a pouco eu te explico. Tá. Então, aqui os recursos que a gente vai, né, utilizar dentro desse componente curricular e quais são os objetivos que a gente pretende alcançar. Certo. Atualizadas todas essas informações, aqui nós vamos cadastrar e ele vai aparecer lá na minha telinha de cadernos. Uhum. É aqui onde tem todos os nossos cadernos cadastrados. Isso pode ser impresso também, né? A gente pode imprimir aqui o caderno e ele gera um PDF. Legal. Pra gente, né, no final do ano ali, se a gente quiser manter esse registro, vamos ver se vai mudar a janela aí, se você consegue enxergar o PDF. Ele não muda, né? Não mudou? Não, não. Então Infelizmente. deixa eu trocar aqui a janela. Daí eu consigo te mostrar o PDF. Uhum. Compartilhar. Eu acho que agora você... não dá. Tem que abrir uma janela mesmo. Aqui, ele abre esse PDF aqui pra gente imprimir, Que legal. né, com todos os objetivos que nós cadastramos lá, para quem é o caderno, Uhum. informações aqui para a gente colocar no nosso Nossa, registro. muito bom. Então essa a partezinha dos cadernos. Tá. A gente pode cadastrar ali quantos cadernos forem. Por exemplo, eu tenho um caderno que o STF julgou ser muito importante. E a BNCC não diz que a gente deve ter, mas Hum. eu tenho um caderno de socialização. Ah. Né, porque diz que a gente precisa demonstrar que essa socialização existe, né. Tá. Então eu criei um caderno de socialização e vida prática, onde Hum. a gente vai colocando todas essas atividades, passeios, visitas, né, enfim, situações diversas, que a gente consiga demonstrar isso de uma maneira, né, Uhum. que Sim. realmente existe. Então, caderno a gente cadastra aquilo que achar que é importante dentro do nosso contexto de estudo. Visto que o Perfeito. homeschool é diferente, né, em cada família, cada Sim. contexto, cada realidade, nós temos um caderno de formação cristã, Uhum. para nós é um componente muito importante. Aí os cadernos, os cadernos que são compartilhados por eles, eu coloquei na cor roxa, que aí lá no Ah. detalhe fica fácil de identificar. E os cadernos que são individuais, aí eu coloquei na corzinha de cada um, e fica fácil de identificar também. Eu tenho um outro caderno aqui que se chama projetos, então todos os projetos extracurriculares, eu vou colocando dentro desse caderno. Seria Tá. tipo o meu arquivo, né, uma Uhum. pastinha ali. Então nós fazemos muitos estudos complementares, além dessas matérias básicas que a gente tem que seguir. Uhum. E aí a gente vai, colocando tudo dentro desse caderno. Como que as coisas vão parar dentro destes cadernos? Como que na prática, né, isso Sim. vai isso vai funcionar? Toda essa gestão do que a criança vai fazendo, ela é gerenciada pelo calendário. Aqui Hum. agora você consegue ver as corzinhas, diferentes. Sim. Então, visualmente, fica mais fácil aqui de identificar. E aqui a gente pode selecionar também, se a gente quer que apareça as atividades de todos os estudantes ao mesmo Uhum. tempo. Por exemplo, aqui, o limite que aparece são 3, 2 atividades do Lucas, uma coletiva. Se tem mais de atividade naquele dia, ele abre esse cardzinho. Uhum. Quando a gente cadastra a atividade, a gente pode deixar tudo cadastrado e depois, ao longo do nosso dia, a gente só vem aqui confirmando se essa atividade foi realizada ou não. Uhum. Para isso que serve esse box aqui. Porque sendo realizadas essas atividades, vai contar como dias letivos realizados no nosso planejamento. Hum. Eu vou interromper aqui, porque eu acho que a
A Grace Sim, tá claro. precisando. Eu ouvi um barulhinho aqui. Acho que ela tá querendo entrar. Vamos ver se agora ela consegue conectar. Permiti novamente, mas ela não Será? entrou. Eu acho que é a conexão dela. Não, Ah, né? Eu tô permitindo, mas não tá nossa. mantendo. Que pena. Pois é, que pena. Pois é, mas vamos lá. Ela te mandou algum WhatsApp, será? Sim, aham, tava falando com ela aqui no ar. Ela entrou agora, não? Vamos ver. Opa, ainda não. Entrou. Entrou agora? Pra mim tá aparecendo, Grace. Agora sim. Agora funcionou. Oi, Grace. Se estiver ouvindo, dá um ok, por favor. Bom, vamos seguindo. Tá. Daqui a pouquinho ela dá um alô para É, nós. Grace, se você estiver ouvindo, se estiver tudo certinho, você dá um okzinho ou me fala ali no WhatsApp que a gente vai seguindo aqui, tá bom? Beleza. Então, acontece por aqui, né? A Uhum. gestão de tudo isso. A gente vem nesse íconezinho aqui de adicionar e a gente pode adicionar um dia de folga, uma nova aula ou uma nova atividade. Uma nova atividade são as atividades corriqueiras ali que a gente vai fazendo ao longo do nosso dia, né? Vamos dar um nome aqui de uma atividade, por exemplo, vou colocar uma aqui, limpeza da poluição. Quem foram os estudantes que participaram? A gente pode selecionar um ou mais aqui também, Tá. desses estudantes. Qual caderno que pertence? Esse Hum. aqui pertence ao caderno de socialização e vida prática. Que Uhum. dia isso aconteceu? Isso aconteceu no sábado. Aqui a gente pode marcar como uma atividade que aconteceu o dia inteiro, Tá. ou eu posso determinar um horário de início e de término. Por exemplo, se a gente vai fazer uma visita a um museu, alguma coisa assim, ou mesmo uma viagem, né? A gente marca aqui o dia inteiro e a gente pode descrever o que aconteceu durante essa atividade. A É. gente faz a descrição aqui para ficar lá nos registros, né? Eu vou colocar aqui, foi uma situação que aconteceu conosco, Tá. que olha para você ver, né, como é a nossa socialização e vida prática. Nós Uhum. tivemos um problema mecânico durante uma viagem e tivemos que parar às margens da rodovia. E isso é chato para nós, né? Sim. Mas para eles foi ótimo, porque nós paramos às margens da rodovia e eles coletaram 3 sacoladas de lixo às margens da rodovia. E Nossa. nós estávamos estudando sobre desenvolvimento sustentável e tal, e foi muito legal. Foi para mim uma atividade incrível de complemento àquilo que a gente vinha estudando, né? Verdade. E quem teve a Foi, ideia foi tu ou eles mesmos? não, eles mesmos. Eles viram, Nossa. né, aquela situação. E a gente estava com bastante sacolinha no carro, porque o Lucas tinha passado mal. E aí, na hora, ele já lembrou e já foram lá e propôs e encheram as sacolinhas. Então, lá, durante nossa viagem, tivemos um problema mecânico no carro. Ao parar às margens da rodovia, os meninos viram a oportunidade de recolher o lixo. Aí eu posso adicionar aqui uma foto, ou eu posso adicionar um PDF dessa atividade, um documento de comprovação ali, alguma coisa nesse sentido, né? Posso adicionar mais fotos e posso colocar uma legenda para cada foto. E quando ele gerar esse relatório, vai estar ali tudo arrumadinho. Olha lá eles recolhendo o Que lixinho legal. às margens da rodovia. Então, foi uma atividade não planejada, uma atividade
que não fazia parte do nosso planejamento, mas que agrega valor ao conteúdo que a gente está estudando. Então, eu registro isso como uma atividade feita, né? E ele vai lá dentro do meu caderninho lá que eu coloquei. Posso adicionar também uma nova aula. O que seria essa nova aula? Por exemplo, nós gostamos de trabalhar bastante com projetos. E fazemos um projeto, por exemplo, de ciências. E esse projeto, ele tem várias aulas com objetivos diferentes. Eu não sei agora qual que eu vou pegar aqui para te mostrar, mas vou colocar aqui uma aula demonstrativa, só para você ter ideia. Então, pode ser uma aula dentro de um projeto em que eu desenvolvo várias aulas, por exemplo, um projeto que eu participo que vai ter 20 aulas, cada aula com um objetivo diferente. Sim. Se tem objetivos diferentes, vai ter um plano de aula para cada aula? Se tiver um plano de aula para cada aula, a gente pode marcar aqui e nós vamos selecionar o plano de aula que nós cadastramos previamente ali no menu de planejamento. Eu deveria ter te mostrado antes, mas não te mostrei. Aqui são todos os planos de aula que eu já tenho cadastrado lá. Então, se eu vou fazer... nós fizemos um projeto chamado Nós Amamos Galinhas, por exemplo, que é um extracurricular. Então, eu posso cadastrar o plano de aula lá previamente. Sim. Se não vai ter um plano de aula, eu simplesmente marco aqui que não, vou selecionar qual estudante que eu estou registrando essa atividade, qual caderno que isso vai fazer parte, a data, né? E mais uma vez eu vou colocar aqui, definir um horário de início ou de término. Se essa atividade, se essa aula tem uma recorrência, né? Por exemplo, nós fazemos um projeto de ciências que é toda sexta-feira. Então, ele vai ter uma recorrência semanal, quinzenal, diária, eu já posso deixar isso tudo previamente cadastrado. E depois eu só vou no meu calendário e vou dando ok nessas atividades. Eu posso colocar a descrição aqui dessa aula e posso adicionar os documentos ou fotos que vão comprovar que isso efetivamente aconteceu. Sim. Quando eu cadastrar aqui, vai lá para dentro do meu caderninho que eu selecionei aqui. Ótimo. Então, aqui, ó, isso aqui são atividades que eu tenho recorrente, ó. Então, eu já deixei elas todas cadastradas aqui, as 20 aulas que vão acontecer. Depois, eu posso vir aqui e só dar o ok que essa aula aconteceu, mas geralmente eu venho aqui, eu vou editar e vou acrescentar a descrição de como foi essa atividade, né, uma avaliação de como os estudantes se comportaram, enfim, a descrição que eu quiser. E a foto que vai comprovar que isso realmente foi realizado, os projetos que eles fizeram, enfim, aquilo que eu quiser colocar. Então, por isso que tem esse checkbox aqui, que é o que aparece aqui nessas outras atividades, ó. No final do dia ou no final da semana, eu só vou ticando aqui aquilo que efetivamente foi realizado. E aqui ainda o último item que faltou é o novo dia de folga. Por que a gente cadastra um dia de folga? Né? Por quê? Porque lá no meu planejamento eu posso ter colocado lá tantos dias, né, de atividades. Só que hoje o menino amanheceu com febre. Então, ele não vai fazer atividade hoje. Então, eu vou cadastrar aqui um dia de folga para ele. Um dia ou um período, né? Sim. De folga, uma viagem que aconteceu, alguma situação, alguma intercorrência que houve e que esse dia nós não vamos considerar como dia letivo, nós vamos dar um dia de folga para a galera. Então, essa é uma outra situação bem bacana. A gente pode gerar um relatório depois de todas essas atividades aqui, e eu vou te mostrar mais para frente. Então, basicamente é isso. O calendário, ele é o nosso ponto central, onde a gente vai cadastrando aqui no nosso dia a dia aquilo que vai acontecendo. Posso visualizar todos de uma vez, posso visualizar um só, tem essas facilidades
aqui nesse menuzinho de calendário. Ficou Ótimo. claro? Tem alguma dúvida? Aí no calendário tu não faz nenhum tipo de impressão. Ele, ele pode ser impresso. Tá. Aqui, a gente tem aqui Tá. o íconezinho de imprimir. Tá. Mas ele tem a funcionalidade de timeline de relatório, que eu vou te mostrar depois, Sim. e é melhor, né? A gente consegue imprimir aqui, vai sair aqui, né, se tiver todos os dias, dessa forma, com o início das atividades aqui só. Ele não sai a descrição completa das atividades que foram realizadas. Tá. E, por exemplo, me mostra o teu calendário de setembro aí. Ele vai aparecer todas que são prévias já, que tu cadastraste Sim, como prévias. as que eu deixei já agendadas, ó. Perfeito, As que tá. eu deixei lançadas para futuro. Certo. Então, como eu sei, né, quantas atividades eu vou fazer, eu já deixo isso previamente preparado e depois eu só vou editando, colocando avaliação ali, as observações necessárias, anexando as fotos ou documentos, e vou dando o meu check aqui, que isso vai contando nos meus dias letivos. Tá. Perfeito. Beleza? Beleza. Tá, onde que aparece, então, os dias letivos? Aqui nessa abinha de planejamento. Aqui, no menu de planejamento, nós podemos planejar, fazer planos de aula ou fazer os nossos planejamentos anuais. Qual que é a diferença? Planos de aula, eles são planejamentos de um período mais curto. Como eu falei antes, né? Pode ser de um projeto, de algo específico, por exemplo, uma viagem histórica que a gente vai fazer, então a gente faz um planejamento, né, de um roteiro, do que a gente deseja estudar. Então, eu posso fazer esse planejamento, ou de uma aula, ou de períodos curtos, assim, de projetos menores. Aqui no menu de cadastro de planos de aula, então, nós podemos atribuir um título para essa aula. Mais uma vez, a gente tem a liberdade de definir para quantos estudantes será, ou todos, ou alguns. A qual caderno isso vai se relacionar, né? Se é uma visita a um museu, por exemplo, ele vai se relacionar a um caderno de história, um caderno de ciências, Tu pode marcar a enfim. mesma atividade, o mesmo plano para 2 cadernos, mais? Sim, mais de um também, porque tem toda essa questão, né, interdisciplinar. Sim. Onde isso vai acontecer, né? Se a gente vai estar em algum lugar diferente. Os objetivos, quais serão os recursos necessários, e depois que isso tiver cadastrado, por exemplo, se vai ser uma aula que eu vou ministrar para o nosso grupo de apoio, e eu vou lá ministrar no parque, essa aula vai acontecer fora daqui. Eu posso imprimir esse plano e ter ele junto ali comigo, que é uma facilidade, né? E depois eu posso vir aqui e fazer a avaliação disso. Ao final do projeto, como que foi, né? Aquelas observações legais, assim. Sim. Nós planejamos, mas enfim, valeu a pena, não valeu? As crianças gostaram, não gostaram? A gente consegue fazer essa avaliação aqui final, adicionar também fotos e documentos que a gente quiser, e quando a gente cadastrar, ele vai aparecer aqui nessa tela inicial, aqui onde tem todos os o nosso planejamento. E aqui Os que tem estão aparecendo aí são os que tu não fez ainda, digamos que tu não executou ainda? esses aqui eu já fiz, ó, esse que tá com bolinha vermelha, ó, plano de aula ainda não avaliado. Tá. Fiz aquela avaliação lá para dizer, ó, foi legal, valeu a pena. Esse aqui já tá, ó, vamos clicar aqui para ver como aparece. Então essa é a carinha dele. É um projeto que a gente fez, essa aqui foi a aula de número 17. Tá. O local, quais eram os objetivos, né, o que a gente ia estudar, os recursos que eu precisava providenciar para levar ali, e aqui a avaliação da aula, né, tudo aquilo que nós fizemos lá. Vamos ver se tem algum arquivo cadastrado. Aqui a gente fez um jogo, eu levei um joguinho para demonstrar a batalha. Aqui a gente fez um Golias em tamanho Nossa! real, esse aqui era o tamanho real do Golias, e as crianças aqui, ó, atirando no Golias. Foi Nossa, muito que legal essa bonito! atividade, foi bem bacana a experiência. E esse projeto aqui, a gente estudava sempre a biografia de uma pessoa. Nós estudamos
aqui era o David Livingstone. E ele era... Deixa eu ver aqui de onde ele era. Escócia? Da Escócia, aqui. É. E aí, lá a gente aproveita esses projetos para ir sempre além, né? Então, Sim. a gente acaba pesquisando a parte cultural, histórica, né, geográfica do local, da onde a pessoa veio. E ele veio da Escócia e a gente estudou sobre o jogo de curling. É um jogo praticado no gelo. Aí, como a gente não tem gelo, eu fiz um mini curling aqui para eles. Temos pedrinhas de gelo, colei um alvo que foi super divertido. Nossa. Muito divertido. E aqui está tudo registradinho, né? Com a descrição, né? As legendas aqui. E tudo isso que foi feito, a gente gera uma timeline. O que é essa timeline? É a linha do tempo daquele projeto. Eu não me lembro quando esse projeto foi feito, então eu vou colocar aqui um longo período. Para ver o que vai aparecer aqui. Ops, eu não me lembro quando que ele foi feito. Vamos ver. Nada. Então foi esse ano. Eu já nem me lembro mais. Mas, enfim, foi bem bacana. É compreensível. É, né? Ué, peguei a data errada aqui. 1º de janeiro. Tá. Vamos pegar até o dia de hoje aqui. Dia de hoje. Nada encontrado. Então, não sei. Não sei quando. Não sei quando isso foi feito, mas ele aparece nos relatórios. Eu vou pegar um outro aqui para você ver como a timeline aparece. Tá. Mas, enfim, vamos finalizar aqui. Plano de aula é isso, ficou claro? Sim. Eu posso planejar uma aula, ou eu posso planejar um projeto, eles vão aparecer todos aqui. Essa numeração é tu que coloca. Eu que coloquei, Tá. Tu define, assim, dias letivos, nada no começo do ano, tu só vai colocando teus planejamentos e vão, à medida que tu vai planejando, por exemplo, de um mês para o outro, de uma semana para o outro, isso? Isso. A gente deixou isso bem livre dentro da plataforma, porque existem famílias que planejam um ano inteiro, existem famílias que planejam um semestre, existem famílias que planejam mês a mês, então por isso que tem esses planejamentos de curto prazo aqui. E tem o planejamento anual também, que eu vou te mostrar, que é a outra tela ali. Então, aqui, ó, esse título fui eu que coloquei, porque a gente tinha uma sequência já, esse projeto eu já tinha ele todo, uma sequência definida. Então, isso aqui tudo a gente que vai colocando ali. Legal. E o planejamento anual, ele veio depois, dentro da plataforma, porque a gente vai desenvolvendo passo a passo, né? Então, primeiro a gente fez esses planejamentos de aula para suprir essa demanda, né? A gente já gerava um relatório ali, já era possível de imprimir, e o planejamento anual, ele veio depois. E aqui é onde a gente consegue cadastrar um planejamento longo mesmo, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui o do Lucas. Eu cadastrei 247 dias e eu realizei até agora 78 dias. Da onde saiu esses 78, esses 53 aqui? Daquele checkbox lá no calendário. Cada dia que eu fui dando um ok lá, ele vai contando aqui. Então, ao longo do meu ano, eu tenho uma noção de quanto eu realizei para quanto que eu ainda preciso realizar. Então, vamos entrar aqui no planejamento do Lucas. Oi, você chegou? Mamãe tá numa reunião, tá? Estou falando de você. Você quer ver a tia que tá te vendo? Vou mostrar para você. Fala oi para ela. Quer ver? Olha lá. Tem 2 tias te vendo aqui. Oi! Oi, eu sou o Lucas. Eu sou o Lucas. Tudo bem, Lucas? Ai, não tá ouvindo. A tia, né? Tudo bem, Lucas? Sim. Você tem quantos anos? 6. 6 anos? Sim. Ai, que legal!
Você não tá com sono, não? Não, mas o meu irmão ganha, porque ele tem 8. Adoro. A tia perguntou se você não tá com sono. Fala que você não estava em casa. Tá chegando agora. Eu não estava em casa e não estou com sono. Acredito, eu tô em casa e tô com sono. Tu acredita nisso? Vai lá agora com o papai, tá? Tá. Mamãe já vai terminar. Dá boa noite pras tias ali, ó. Boa noite. Sim. Tchau. Tchau. Esse é o sanguíneo. Deu pra perceber, né? Não, assim, de leve, né? Você viu como é importante a gente identificar, né? Eles estavam num compromisso semanal que eles têm aqui, aí acabaram de chegar. Agora eles vão ser encaminhados para dormir. Pra Os outros dois, rotina, né? os outros dois já foram. Ah, tá. Aí é só eles que têm esse compromisso aqui toda segunda-feira. Então, que o planejamento anual a gente vai definindo a trilha ao longo do nosso ano. Uhum. O período letivo. A gente pode definir aqui um período letivo. Por exemplo, eu coloquei aqui de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Sim. Quem for cadastrar aqui vai colocar ali, meu ano vai começar dia 1º de março. Meu ano vai começar dia 1º de abril. E vai terminar, sabe quando. Quando eu quiser. A gente pode definir os períodos de férias que nós vamos ter ao longo desse ano. E quando a gente vai cadastrando isso, essa conta vai sendo feita. Então, a gente não precisa contar um a um lá no calendário quantos dias nós vamos fazer. Que legal. Essa conta já vai aparecendo aqui. Então, a lei diz que nós devemos ter pelo menos 200 dias letivos. Eu tenho aqui 247 planejados. E possivelmente o realizado, ele sempre vai além, né? Porque, por exemplo, aquela atividade de coleta de lixo na beira da rodovia não estava no meu planejamento. Mas ele vai contar aqui nos meus dias realizados. Quando eu for lá e efetivamente demonstrar lá que eu realizei, né, no meu calendário. Sim. Aqui, os cadernos que nós temos cadastrados, né, então o Lucas está no 1º ano do fundamental, e nós temos aqui, de acordo com o que a legislação preceitua, que nós devemos atingir esses campos aqui, né, das áreas de linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então, dentro de cada área do conhecimento desse, eu cadastrei aqui os cadernos que o Lucas vai fazer nesse ano. Então, dentro da área de linguagem, nós temos a língua portuguesa, artes, educação física e livros. Sim. Matemática, nós temos a matemática e temos robótica educacional. Ciências, história e geografia, formação cristã, dentro do componente de ensino religioso, e eu acrescentei aqui socialização e vida prática, que para nós é algo muito que é fundamental. As informações diversas aqui, algumas observações que queiram colocar, e eu ainda também posso colocar algum arquivo de suporte, né, que a gente vai colocar ali no nosso planejamento e depois eu posso imprimir. Isso aqui pode ser impresso também, eu não vou clicar aqui porque vai mudar a janela, depois eu mostro, eu só vou voltar aqui e mostrar como que a gente faz esse cadastro. Certo. É tudo muito autoexplicativo, você vê que tem bastante coisa aqui, mas é bem autoexplicativo. Conforme você vai navegando, para quem que eu vou fazer? Planejamento anual, para quem que eu vou atribuir esse planejamento? Aí eu tenho que fazer individual, porque cada filho é um filho, né? Não tem aquele menuzinho aqui de todos. Tá. Então, vamos definir aqui o ciclo escolar. Deixa eu colocar um aqui, porque senão não vai pegar. Se é educação infantil, fundamental ou ensino médio. Quando eu coloco aqui essas opções, ele muda aqui. Ele vai dar a opção. Se é ensino médio, 1º, 2º, 3º. Se é o fundamental, ele vai dar as opções aqui também, né? E da mesma forma, aqui, as áreas do conhecimento, ele vai adequando a cada ciclo que você definiu aqui. Legal. Aqui a gente define o nosso período letivo e é possível incluir sábados e domingos, ou não.
Sim. Se a gente vai fazer o nosso o planejamento ali tradicional de segunda a sexta, beleza. Uhum. Mas nós fazemos muito mais homeschool nos finais de semana do que de segunda a sexta, né? Uhum. Então nós aqui em casa incluímos os nossos domingos, por exemplo, que nós temos atividades de formação cristã, por exemplo, que acontece sempre aos domingos. Uhum. E outras atividades também que acontecem, né? Visitas, Sim. passeios, enfim. Vamos definir o nosso período de férias. Deixa eu colocar um dia aqui, porque daí vai aparecendo aqui, ó. Tá zeradinho ali. Vou colocar aqui mesmo. Uhum. O ano vai começar em agosto e vai terminar em dezembro. Oh, beleza. Eu vou incluir os meus sábados e domingos, mas veja que se a gente começar em agosto e terminar em dezembro, olha quantos dias. Nossa. Eu já tenho 150 dias, né? Verdade. Então a família tem muita liberdade, né? O homeschool, ele é muito bacana por isso. Nós temos muita liberdade de definir o nosso cronograma, o nosso calendário, se a gente vai estudar qual dia, né? Vou colocar umas fériasinhas aqui nesse ano também. Vou colocar aqui uma semaninha de folga, Eu mereço. né? Porque ninguém é de ferro. Isso. E aqui a gente cadastra o nosso períodozinho de férias. Eu posso colocar mais um, né? Caso há férias, enfim, período Sim. de feriado, e ele já diminui a minha conta aqui. Claro. E aí depois, lá naquele card, ele aparece quantos foram planejados e quanto eu realizei, para eu estar sempre de olho ali, né, de acordo Sim. com o que a gente vai fazendo. Se eu não realizei nesse período, a gente vai cumprindo, né, com o nosso cronograma. Agora, aqui estão as áreas do conhecimento. Eu venho aqui em adicionar o caderno, vai aparecer todos os cadernos que eu cadastrei lá anteriormente. Porque primeiro a gente precisa definir o que nós vamos estudar para depois colocar aqui no nosso registro de planejamento, né? Cada Claro. caderno desse tem o seu objetivo lá que nós previamente já havíamos definido. Isso E aí mesmo. aqui também, muito autoexplicativo. Se eu adicionei língua portuguesa aqui, ele não vai aparecer aqui, o língua portuguesa já saiu daqui. Então eu vou preenchendo aqui com os meus cadernos, dentro Deixa de eu só cada... te perguntar uma coisa que talvez até tu responda. Eu vi Pode que tu perguntar. coloca ali as ciências 2022 e tal. Depois tu faz um fechamento desse ano, o sistema. Aquele que foi, ele... Adele, né? Eu sempre no final do ano eu faço um fechamento para cada um. Sim, é Porque, manual, né? enfim, né? A gente precisa saber. Eu coloquei aqui, por exemplo, aqui nesse campo de observações, eu coloco como que a criança está começando o ano. Tá. Lá no do Lucas até estava registrado lá. Ele já estava começando muito avançado para o primeiro ano do fundamental. Uhum. Apesar de ele dever, né, estar pela idade no primeiro ano do fundamental. Então, eu coloquei essa observação aqui. Quando chegar no final do ano, eu vou avaliar se realmente isso que eu coloquei, isso que eu planejei aqui, né, a gente definiu aqui os cadernos e tudo mais, e vamos colocar aqui o que a gente espera para esse ano. Quando chega no final do ano, a gente tem que revisitar, né? Sim. Então, eu sempre vou avaliar se realmente aquilo que eu planejei para ele efetivamente aconteceu. Se ao longo do ano ele apresentou alguma dificuldade que eu achava que não haveria, né? Se houve alguma intercorrência, e eu coloco ali a minha observação do ano todo. Antes, quando eu não tinha os 4, eu fazia isso mensalmente. Todo mês eu fazia um fechamento e um relatório de como tinha sido o mês. Então, hoje a minha rotina não permite mais fazer isso mensalmente. Não que a gente não observe, né, como pais, aqui o nosso dia a dia, só que hoje eu não tenho condições mais de fazer essa observação, esse registro 1 a 1 mensalmente. Então, eu faço semestre a semestre. Mas a família, ela é muito livre dentro da plataforma. Nós deixamos aqui muitos campos, mas você veja que nenhuma família que faça uma educação montessoriana, ela não vai se sentir travada.
Sim. porque ela tem muita liberdade dentro da plataforma para definir, como ela bem entende. Né, Uhum. uma família que faça o ensino tradicional, ela tem aqui todo o passo a passo, né, todos os campos, ela não vai se sentir travada. Então a Uhum. gente teve essa preocupação de deixar, o mínimo ali, né, que a legislação diz, mas Sim. sem obrigar ninguém a fazer nada. Aqui Uhum. são as 5 áreas do conhecimento que a BNCC traz, porém eu posso adicionar mais aqui. Eu, por exemplo, adicionei, né, socialização e vida Sim. prática. Então eu posso adicionar quantas eu quiser. A legislação diz que eu tenho que ter língua portuguesa, artes e educação física aqui, Sim. linguagens, mas eu posso colocar grego, latim, posso colocar libras, como a gente faz aqui, enfim, Uhum. eu tenho total liberdade de adicionar o que eu quiser dentro do meu planejamento, Sim. né, então a família ela não fica travada. Tem essa possibilidade de incluir os finais de semana que para nós é muito rico, né, no Sim. mundo homeschool, a gente poder fazer num feriado. 7 de Sim. setembro não é feriado no nosso calendário, Não. né, porque para nós é um dia riquíssimo de estudos. Verdade. Então, tá entrando aqui no meu planejamento. Se eu quiser dar algum dia de folga, eu vou lá no calendário, dou um dia de folga para aquela criança e ele vai diminuir aqui, do meu Certo, dia. certo. Certo? E assim, ao longo do ano eu posso ter aquela noção, assim, tô muito longe de alcançar os 200, né? Claro, Ou assim, é. já passei muito desses 200, estamos tranquilo, porque na verdade o nosso objetivo são as crianças mesmo, né? É o pleno desenvolvimento deles e não cumprir, arrisca isso aqui. A gente sabe que naturalmente isso acontece, Mas pensa, né, né? numa intercorrência de família que você para abruptamente, de repente: "Ai, nossa, perdi muito tempo, não perdi", é excelente, né. Exato, né, parto, né, aquele período do puerpério, ou uma Sim, doença mesmo, alguma coisa que aconteceu, a gente tem essa liberdade ali de conseguir ir tirando esses dias e a gente ainda avaliar, né, "Não, eu tô dentro, tá tranquilo", né, e não você não preciso. aí ali só você coloca os cadernos que você dá, só o que você gerencia. Mas, por exemplo, se faz piano, violino, inglês fora, outras coisas que você queira colocar, você pode criar Pode também colocar cadernos. também. Eu acho até muito interessante de colocar isso. Tudo que é curso extra, de Sim, criar um caderno para isso. Por sim. exemplo, os meus filhos, a gente tem um projeto de robótica educacional sem telas, que a gente desenvolve até acabou, que Ah, faz parte do nosso currículo aqui em casa, mas eles sim. são matriculados em uma aula de robótica. Hum, E essa escola tem um planejamento, tem um desenvolvimento, e que é minha função como pai, cobrar da escola, né, se sim, está realmente atingindo esses objetivos e tal. Então eu tenho um caderno aqui de robótica, certo. onde, eu lanço as aulas que ele foi, as aulas que não foi, os dias que, eles mandam, né, também as fotinhas e tal, Sim. e eu vou colocando tudo aqui. Porque eu sou uma parceira eles são meus parceiros, né, eles são um braço do nosso homeschool. Então Verdade. sim, a pessoa pode colocar quantos cadernos ela quiser aqui, e tudo isso vai aparecer aqui nos registros de cada criança. Ótimo. Eu acho que faltou mostrar a timeline, né. É que não abriu ali. Pois é, só isso. Isso, É. vamos ver aqui. Vou pegar aqui também. Isso aqui a gente começou em março até hoje. Aí aqui tem essas legendas que é conforme vai aparecer aqui na timeline, ó. Atividades concluídas, que eu fui lá e dei o ok. Atividades a fazer ainda, que eu coloquei no meu cronograma, mas eu não fiz. Aulas concluídas e aulas a fazer. São essas legendinhas que aparecem aqui. Olha que bonito. Nossa. Olha só, quando Hum. foi, a hora, a data que Sim, foi, ó, isso aqui foi uma aula, lição 13 sobre pressão atmosférica. Aqui nós fizemos uma atividade sobre a lição 12, tivemos uma aula extra. Olha só, o ano inteiro deles, nossa. de ciências aqui, arrumadinho, bonitinho.
Então, se alguém falar assim, prova para mim que essas crianças não estão na TV o dia inteiro. Vem cá, com apenas um clique eu te mostro. Aí vai dizer, Isso tá, nossa, eu vou te dar muita coisa para essas crianças. isso também. Isso tá tudo aqui. Uhum. E aqui tem o botãozinho de impressão, ele vai me gerar o PDF também. Caso Sim. eu queira imprimir, ter isso guardado fisicamente, ou eu precise apresentar para alguém, né? Como muitas famílias aqui estão precisando trazer essas comprovações. Você está vendo essa janela ou eu vou ter que parar? Eu tô na timeline ainda. Tá na timeline? Então eu vou mudar. Tô parada no tempo. Deixa eu mudar a janela aqui. Eu cliquei no botão imprimir e ele gera esse PDF. Esse PDF ele é um PDF dinâmico. Por quê? Porque lá no passado, quando houve a pandemia, os processos eles estavam correndo tudo online, né? E a gente não precisa ficar guardando muita coisa arada, né? Sim. Então ele gera essa timeline dinâmica aqui, ó, é a mesma que você viu lá, ó, os mesmos íconezinhos, que dia foi, quem fez, qual caderno se relaciona. E aqui nós temos os anexos. Aqueles anexos que eu coloquei lá na atividade, abriu aí para você? Ele abriu outra aba. Não, eu tenho que mudar de novo. É o Google Meet que não vai mudando, né? Uhum. Aqui, as atividades que a gente fez, ó, as experiências sobre pressão atmosférica, outra experiência, nós assistimos um vídeo complementar, olha como eles estavam amando o vídeo. Então, tudo fica aqui devidamente registrado em ordem cronológica. Então, não tem como alguém chegar para mim e falar assim, essas crianças só assistem TV o dia inteiro, né? Então, tá tudo ali muito bem organizadinho, dentro de um calendário, gera essa timeline em ordem, tem os anexos de comprovação, né? As minhas observações, que eu coloco ali na descrição de cada aula ou cada atividade. A gente tem, por exemplo, um suporte na área de língua portuguesa, nós temos uma professora particular. Então, eu tenho todas essas aulas lançadas no calendário, e quando ela realiza a aula, ela pode acessar a plataforma, ela registra lá na descrição, olha, hoje o Lucas foi muito bem, ele avançou, foi além das expectativas, ou hoje não deu certo, nós vamos ter que mudar a abordagem. E eu vejo aqui registrado todos os apontamentos que ela fez. Então, traz essas facilidades, né? E fica tudo ali de uma maneira segura, né? Inviolável. Aquele PDF, ele não tem como uma pessoa burlar aquilo ali, né? Ou copiar e usar falsamente as nossas informações. Porque essa questão da segurança também é algo, assim, muito fundamental para nós, enquanto família educadora, né? Nós temos um zelo muito grande com essas informações, né? São as informações da nossa família, né? Dos nossos filhos. Então, tudo está ali de uma maneira muito segura e bem estruturada. Então, essa é a visão geral. Nosso objetivo é fornecer essas ferramentas básicas, esse suporte para que as famílias consigam registrar o seu homeschool e ter como demonstrá-lo de uma maneira segura, de uma maneira facilitada. E a Deli, ele te dá falando mais questão técnica, né? Ele te dá, assim, quantos gigas tu tá ocupando? Tu tem como... Sim. Tá. Ele tem, são os diferentes planos, né? Sim. Cada plano tem tem 5 e tal, eu vi ali, mas ele, Isso. por exemplo, eu consigo acompanhar? Consegue, tem um menuzinho aqui, minha conta. Aqui, deixa eu compartilhar de novo. Você vai acompanhando isso também ao longo da jornada, né? Não, isso é legal, porque de repente alguém pergunta lá, né, e você... Aqui, ó. Aqui é a minha conta, onde tem as minhas informações, e aqui, ó, olha o tanto de armazenamento que eu tenho. Então, aqui, o quanto eu utilizei e o quanto eu posso utilizar, esse é o plano que eu uso. Aqui eu posso redefinir o meu e-mail, a minha senha, ver os outros planos E assim, disponíveis.
A Hum. pessoa me fugiu a pergunta que eu ia fazer. Eu tô pensando, assim, em perguntas que, né, técnicas. Sim, que possam te fazer. Que possam fazer. Por exemplo, eu tenho um plano lá de 5 giga. Uhum. Aí ele vai contabilizando, vira o ano ou ele zera? Isso que eu queria saber, o backup de vocês. Como que vocês fazem? A família tem que imprimir tudo no final do ano? Ou, enfim, onde fica essas informações? A pessoa pode escolher se ela vai simplesmente querer salvar esses PDFs, se ela vai querer ter os PDFs impressos, mas isso vai ficando ali na plataforma. Ao final da anuidade, ela vai comprar uma nova anuidade, vai liberar o novo espaço dela e ela vai continuar utilizando esse recurso. E isso fica na plataforma, eu digo do backup, sabe por quê? Sim, sim, Porque o meu sim. esposo perdeu um negócio, ele tinha o meio empresarial dele, Uhum. e aí perdeu tudo, tá um problema bem grande, né? E é uma coisa séria, né? Backup, né? Sim, muito sério. É. Foi outra coisa que nos levou a desenvolver isso, porque nós tivemos a nossa casa assaltada e o meu computador se foi. Então, o meu homeschool se foi, Nossa, né? Você sim, imagina o tamanho do baque sim. que isso gera, né? É. Então, por isso que foi um dos motivos também que nos levaram a criar um ambiente que seja seguro para essas informações, né? Certo. E faltou mostrar quer dizer, não mostrei tudo, mas já foi o nosso tempo. Caso a pessoa tenha dúvida, né, você estava falando aí em dúvidas e etcétera. Sim. Caso a pessoa tenha dúvidas, ela vem aqui, ó, tire dúvidas. E o nosso tira dúvidas tanto pelo WhatsApp, pelo Telegram. Tem uma pessoa disponível das 14 às 19 horas para tirar as dúvidas que surgirem, né, ao longo do caminho, ao longo do uso da plataforma, né, caso a pessoa tenha Sim. dificuldades, e aqui outras coisas, como eu falei, né, tudo autoexplicativo. Sim. Outra coisa muito legal, não é apenas um lugar de registro. Nós temos aqui alguns profissionais que podem auxiliar as pessoas ao longo dessa jornada também. Então ela consegue encontrar pessoas aqui que trabalham com homeschool, que já passaram pelo nosso filtro, né, que não começaram ontem nessa jornada, consegue encontrar esses serviços aqui. Nós temos materiais aqui também de suporte, alguns materiais nossos, autorais, outros materiais, esses vídeos aqui da família Desenho de Deus, não sei se você conhece, mas também são parceiros nossos, com vários vídeos sobre organização de homeschool, sobre rotina familiar, enfim, tem diversos materiais aqui dentro que a pessoa consegue não estar sozinha. Ela tem o nosso suporte, tem a nós, tem os materiais aqui, tem vídeos, enfim, apoio profissional, e nós temos também agora uma rede social. Nós ainda não lançamos para os usuários, mas é um recurso muito bacana. Por quê? Aqui, ó, meu homeschool social, lançamento, você está vendo aí em primeira mão. Por quê? Porque eu desenvolvo muitas atividades dentro do meu homeschool, por que não fornecer isso para outras famílias? Que Então eu legal. posso colocar aqui, esse material disponível para que outras famílias possam usar, mostrar aqui as fotinhas de como foi, Nossa. dentro de um ambiente seguro. O que tem acontecido ultimamente aqui, eu não sei se aí, ó, ela abre aqui um outro local. Abriu, inclusive abriu uma outra tela aqui, abriu para você? Olha, eu tô na tela do meu homeschool. Ah, não abriu, eu esqueço disso. Porque ele abre uma outra aba, Ele até tô vendo umas fotos, mas dentro do meu homeschool. um outro link. Então, tem a rede social agora do meu homeschool, onde as pessoas conseguem Legal. compartilhar informações sem ter aquele risco de Instagram, né? De Sim. ter a sua conta hackeada, suas informações roubadas e tudo mais. Então, é mais uma funcionalidade que aos pouquinhos a gente vai trabalhando para melhorar cada vez mais, né? A Sim. experiência do usuário e essa comunidade, né? Essa rede de famílias que se ajudam, que se suportam, que se encontram.
Uhum. e podem trocar ideias também agora dentro da rede social, dentro de um ambiente seguro também. Verdade, verdade. Muito Divisão legal. geral é isso, meninas. Perguntem, falem. Não, acho que eu já fiz bastante pergunta. Great, deu para você entender mais ou menos a ideia da plataforma? Deu sim, eu gostei demais da plataforma, achei muito boa mesmo. Eu não faço homeschool, mas eu acompanho algumas famílias que fazem, e a reclamação de todas as famílias é essa organização, é conseguir deixar os registros de uma forma de fácil acesso, né? Isso, exatamente. Aqui nós temos sofrido bastante com processos, com perseguições. E qual a primeira coisa que o pessoal pergunta? Demonstre, então. Prova que você tirou seu filho da escola para ele estar em uma realidade melhor. Muitas famílias não têm como. Lá no começo, quando nós começamos a Meu Homeschool, nós fizemos um levantamento, fizemos uma pesquisa aí a nível de Brasil, perguntando essa questão dos registros, como as pessoas registravam, se tinham como demonstrar e tal. E é um dos quesitos, assim, mais difíceis. Muitas pessoas não tinham como. Outras pessoas passaram por mudanças de cidade, e perdeu o material, muita coisa se perdeu, muita coisa se molhou, né? Então, vários documentos se foram. E o meu marido trabalha na área de tecnologia e inovação. Sim. E aí nós fomos procurar algum recurso que existisse no mercado para nos resguardar, né, de todo aquele sofrimento. Foi durante uma reunião de mães educadoras. E vários compartilharam ali, e eu fiquei assim, não, pode deixar, o Carlos vai procurar alguma ferramenta que seja legal para nós e na próxima reunião eu vou trazer. Mas não tinha essa ferramenta. Porque as ferramentas que tem são todas muito genéricas e a gente tem que adaptar para o homeschool. Verdade. Né? E há tempos atrás, você que está aí na jornada há mais tempo, você vai saber. Hoje a gente tem materiais, mas ainda não são muitos. Há tempos atrás, tudo a gente tinha que pegar e adaptar. Então a gente tinha o dobro do trabalho. Sim. Né? Porque os materiais aí de editoras, tudo você tinha que traduzir para o homeschool, tudo a gente tinha que adaptar ou tinha que produzir. E aí fomos nós, não, a gente vai ter que fazer alguma coisa para que realmente as famílias educadoras do Brasil tenham uma identidade, né? Elas consigam ter um local que consiga fluir, assim, de uma maneira também não muito quadrada, né? Porque as outras coisas a gente fica muito presa, assim. Claro. Tanto obrigatório, né? Tem que ser assim e tal. E a gente não quis fazer isso justamente porque existem diferentes contextos de homeschool. Né? Cada família tem uma abordagem, cada família tem o seu estilo. Por isso que se chama Meu Homeschool. Porque é para ser do meu jeito, né? Para ser do jeito da nossa casa. Esse foi o objetivo que nos levou a nos debruçarmos em cima do desenvolvimento da plataforma. E pouco a pouco estamos melhorando, né? Pegando as sugestões, as necessidades, os novos contextos que vão surgindo. Né? Ela nunca vai ser um produto acabado. Isso é verdade. Isso lá no início a gente falava assim, nunca essa plataforma vai acabar, porque o homeschool é dinâmico, né? Sempre vai surgindo coisas novas. E é importante que esse é um produto para famílias que eles têm um estilo de vida educador e eu enfrento muito esses desafios com as famílias, né? Ah, não, isso não é para mim, eu não consigo. Bom, tem que entender que é um negócio, por mais que você seja leve na prática da aula, existe uma estruturação, né? Que você precisa ter esse suporte, essa estrutura. E a maioria tem muita família que não, acha que tem que ser leve, embaixo da árvore, com os passarinhos, com os... Pode até ser embaixo da árvore, mas aí você registra ali, local, é embaixo da árvore. Exatamente, porque as famílias elas precisam disso, né? Elas precisam entender que é um negócio sério, que uma escola, por pior que seja, ela está documentada. Sim.
né? Exatamente. E esse é uma coisa que eu bato bastante, né? E da minha parte, às vezes recebo mensagens ocultas assim no WhatsApp com textinhos, né? Mas enfim, eu acredito nisso e parabéns, achei muito bom, né? Pena que o meu período de gratuidade já acabou. Ah, é? Mas muito legal, muito bom conhecer mesmo e acho que, nossa, é maravilhoso, né? E você disse que tem planos prontos? Ele apresenta planos prontos, ideias de planos? Vai que a pessoa pergunta, tem plano pronto lá? Tem Uhum. ideias de Sim. planejamentos prontos, né? Uhum. Nada ali pegue e tá tudo pronto o Tá, seu ano, né? Não, até por uma limitação pessoal mesmo, né? Porque, sim. enfim, nós somos uma empresa familiar, com 4 filhos, somos uma família educadora, É. então é dentro dos limites aceitáveis. Lá naquele menu de materiais tem, sim, Tá. alguns planejamentos de um projeto que nós fizemos aqui com o grupo de apoio de mães, tem até essa dica, a riqueza que é trabalhar com grupos de apoio. Sim. Tem outros materiais de parceiros nossos, tem materiais riquíssimos desenvolvidos por uma mãe educadora chamada Vanessa, e tudo isso ela encontra ali naquele menu de materiais dentro da plataforma. A Certo. ideia é que realmente seja esse lugar de acolhida, Uhum. né? E pouco a pouco isso vai aumentando, né? Conforme Uhum. mais parceiros vão entrando, a gente tem condições de fazer mais projetos autorais também. Sim. E não estamos no momento agora, mas está no escopo, né? Mas é desse jeito mesmo, né? Uhum. É desse- Devagar a gente vai atendendo e vai suprindo. E as Bom, famílias precisam muito de ajuda, É, muito. Então, aquele campo ali de apoio profissional é o nosso sonho que tem, assim, as mais diversas áreas, para que as famílias realmente se sintam resguardadas, né, que tenham onde buscar ajuda, seja na área de planejamento, seja na área jurídica, seja na área de linguagem, né, quantas crianças com dificuldade de aprendizado, né, para onde eu corro agora? Ali você vai encontrar, é, né, pelo menos uma orientação, uma diretriz. exatamente. Mas muito bom, Adele. Da minha parte, se qualquer coisa eu posso ir te perguntando durante os dias, assim, né? É isso, a gente vai trocando ideia. Vai. Nossa, obrigado, viu, por ter assumido aí a disponibilidade hoje, né? Mesmo cansada, né? Tem dias mais fáceis, outros nem tanto, né? Mas em É, todos damos graças, né? graças a Deus e seguimos em Amém. frente. Amém. Bom, Grace, alguma dúvida também? Não, eu entrei mais de curiosa mesmo, para conhecer, aprender. A Estela falou muito bem. E aí eu estava assim, ainda estou assim, né? Estou planejando para ano que vem, provavelmente, com os meus filhos. Uhum. Então eu estou me organizando, conhecendo, mas sempre gostei muito e sempre acompanhei de perto, assim, mesmo antes de ter filhos. Então, agora estou nessa expectativa aí, vamos ver. Esse é o caminho, né? É importante a gente ir se preparando antes, né, Flora? Enquanto a gente tem essa possibilidade, quanto mais conhecimento você for adquirindo e buscando, você vai ter muito mais tranquilidade quando você realmente assumir com os teus filhos, né? Vai te dar uma segurança maior, né? Então É, aproveita realmente esse restinho de ano, né, para ir se preparando, estudando, e estamos aqui para ajudar também. com certeza. Muito obrigada, viu? Imagina, precisando, você tem meu contato lá agora, pode falar, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Meninas, obrigada, desculpa aí que já avançou bastante a Uhum. hora, Deus abençoe a noite de Amém. vocês, bom descanso, e a gente segue conversando, tá? Amém. Deus Tá bom, abençoe. Beijo. Tchau. Amém, tchau, tchau.